Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, fazendo esse vídeo, no qual nós iremos meditar nas Escrituras e poderemos enriquecer o nosso conhecimento espiritual. Porque na verdade o objetivo é esse, que nós venhamos crescer espiritualmente falando, e isso só acontece quando nós estudamos a fundo as Escrituras Sagradas e meditamos nela. Neste vídeo eu quero chamar os irmãos para meditar comigo numa passagem na qual nosso Salvador faz uma afirmativa que ele é o verdadeiro pastor, ele é o bom pastor, e que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, Não foi isso que ele disse? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas, irmão Carlos, por que o Salvador fez essa afirmativa? Por que ele falou isso? Por que ele não fez nenhuma menção da existência de pastor após a vinda dele? Simples, querido. Porque esse negócio de um homem liderar o outro, espiritualmente falando, isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa do povo de Israel. Isso aconteceu muito no Velho Testamento. Aconteceu lá com o povo de Israel, quando havia aquela pirâmide, Alguns lá no topo da pirâmide, o restante cá embaixo. E os que estavam no topo da pirâmide comandava a vida espiritual dos que estavam embaixo, Eram os chamados sacerdotes, correto? Então por que o Salvador diz, olha, eu sou o bom pastor, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Por que ele não faz nenhuma menção sobre a existência de pastores na nova aliança após a vinda dele? Simples. Porque na nova aliança não existe a necessidade de um líder religioso, de um guia, de um pastor, de um mestre, Após a morte do Messias no madeiro, ele se tornou nosso sumo sacerdote, ele se tornou nosso sacerdote, O véu do templo se rasgou, nós passamos a ter livre acesso ao trono do Pai, sem a necessidade de nenhum intermediário. Então, na nova aliança, para aqueles que aceitaram o sacrifício, a vinda do Messias, não existe esse negócio de pirâmide, não existe esse negócio de cargos eclesiásticos, não existe esse negócio de um homem sobre o outro, não existe esse negócio de um homem guiando outro homem, não. Na nova aliança nem existe religião, Aquilo tudo era coisa do povo de Israel. É como o próprio apóstolo Paulo diz, Hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai, sem a necessidade de um sacerdote, sem a necessidade de ninguém para nos guiar. É como o próprio Messias fala lá em Lucas, quando ele cita os gentios, ele diz assim: os gentios têm reis, têm príncipes, têm comandantes, pessoas que ditam regras, pessoas que controlam a vida deles. Contudo, com vocês, meus discípulos, não será assim. Ou então quando ele diz lá em Mateus 23, olha, ninguém em cima dessa terra chama de pai, de guia, de mestre, de pastor, de líder, porque só tem um que se enquadra nesse requisito aí, só tem um que tem a capacidade de cumprir este papel, sou eu, o Messias prometido. Então é por isso que o Messias ali não cita o papel de pastor, de guia, de líder, de mestre,
na Nova Aliança, porque na Nova Aliança não existe isso. Para os que estão em uma nova vida, para os que estão seguindo o Messias, para os que aceitaram o sacrifício dele, isso não existe. Isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa do povo de Israel. Só que quem pratica essas coisas é quem não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo ainda está preso à velha aliança, está preso à lei de Moisés, não reconhece o senhorio do Messias sobre sua vida, não tem o Messias como seu sacerdote, como seu pastor, como seu guia, como seu mestre. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso numa das cartas dele, quando ele diz assim: olha, na nova aliança não há necessidade que ninguém ensine a seu irmão, dizendo: você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Porque o próprio Espírito Santo do Pai, ele irá ensinar as pessoas, né? Ele irá convencer as pessoas do pecado, do juízo. Então é isso, queridos. É por isso que o Salvador diz: eu sou o bom pastor. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E ele cita só os que vieram antes dele, porque após a morte dele no madeiro, deu-se início à nova aliança, e na nova aliança não tem esse negócio de pirâmide, não tem esse negócio de hierarquia. Isso é coisa de religioso, né? Infelizmente, você que ainda tem um homem como seu líder, como seu guia, como seu mestre, como seu pastor, que não seja o Messias, sinto dizer que você ainda está morto, você ainda está preso na lei de Moisés, no Velho Testamento. Você está embriagado com o vinho dado pela prostituta. Amém? Fica aqui um abraço a todos, fiquem todos na paz e que vocês possam ir crescendo espiritualmente falando até atingirem a estatura de varão perfeito.